como você está? Mas dessa vez estamos aqui para falar sobre orçamento familiar. Desta feita, estamos trazendo informações sobre impostos. O vilão escondido no seu orçamento. Esse assunto nós dividimos em 2 episódios para facilitar a compreensão e levar até você alguma informação a respeito do imposto, aquilo que o imposto provoca no seu orçamento particular. O nosso objetivo aqui é mostrar da forma mais clara possível como os impostos impactam diretamente o orçamento das famílias brasileiras. Quanto menor a renda, mais o imposto impacta no orçamento. Porque a alíquota, aquela taxa que o governo cobra de imposto, é a mesma para quem tem renda elevada e para quem tem renda menor. Destaque está no imposto de renda, que há uma diferença, mas os demais impostos e taxas tributárias são as mesmas. Então, esse percentual está impactando diretamente naquilo que você ganha. Parte do que você ganha com o seu trabalho, na sua atividade profissional, não vai para a sua casa. Vai para os cofres do governo com a tendência de retornar em benefícios sociais. Escolas, hospitais, segurança, pavimentação das ruas e estradas, né? São benefícios que nós esperamos do governo, seja esse governo a nível federal, estadual ou municipal. Para nos ajudar aqui, uma definição de tributo segundo o Código Tributário Nacional. Nesse, o artigo 3º diz que tributo é toda prestação pecuniária, em dinheiro, compulsória, não depende da vontade de quem paga, é de quem recebe, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Não tem, está previsto na lei, instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, aquilo que está instituído como empresa, como negócio, né? Ele tem que dar essa contribuição para o governo, seja governo federal, estadual ou municipal. E os tipos de tributos. Aí nós temos ali umas figuras, né? Pessoal no supermercado, na feira livre, em um banco, em uma instituição pública, né? Uma pessoa fazendo o cálculo dos tributos que ele deve pagar, tipo, por exemplo, imposto de renda. E esses impostos, eles se dividem em impostos, que são valores cobrados pelos governos mediante a sua atividade. As taxas, quando é taxa, existe uma contraprestação vinculada, tipo taxa de recolhimento de lixo. Um exemplo, né? Você só vai pagar essa taxa porque tem o recolhimento de lixo. Só vai ter o recolhimento de lixo porque você paga essa taxa. Taxa de iluminação pública também. Porque a rua onde você vai passar por ela, onde você mora, tem uma iluminação que não tem aquele contador de consumo de energia da sua casa. Você está usando, então tem uma taxa, né?
E contribuições. As contribuições também são definidas onde será utilizado o dinheiro e é temporária, em caráter temporário. Ocorre, em muitos casos, que a contribuição vai sendo renovada, né? E isso acaba ficando por anos e anos, né? Mas a CPMF, por exemplo, ficou alguns anos, é uma contribuição. Então, é uma contribuição para fazer um determinado socorro que o governo tem a intenção, tem um projeto para socorrer uma sociedade. A contribuição destinada à recuperação de uma região onde sofreu danos de chuvas ou de outras catástrofes, problemas de dificuldade comercial por algum tipo de conflito, mesmo que seja no exterior, né, importação ou exportação de alguma coisa. Então, a contribuição ela é de caráter definido e temporário. Taxas exigem uma contraprestação. E imposto é aquilo que o governo cobra para se manter e para fazer investimentos públicos, construir vias, né, estradas, escolas, postos de saúde, são os impostos. Em média, né, o que se paga de impostos no Brasil? Eu fiz um breve apanhado ali, relacionando, né, a renda, a faixa de renda que a pessoa tem, com aquilo que ele paga de imposto, né? E dividir ali, né, tributos sobre a própria renda, que é o imposto de renda, por exemplo, que a gente paga, tributos sobre patrimônio, né, aquilo que você paga sobre o IPTU, por exemplo, né, tributos sobre consumo, né, que você paga, por exemplo, a circulação de mercadoria, né? Quando você compra e vende qualquer tipo de produto. Então, eu fiz aquelas três bases ali tributárias em um total, né, ali na coluna de baixo, né? Então, você vai observar um rendimento de uma família de até 2.000, isso é nos momentos atuais, o rendimento de uma família até naquele valor de R$ 2.769, né? Ela vai pagar cerca de 40,82% de tributos. Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT. De lá que veio essa informação. Então, veja, quase a metade daquilo que você ganha no seu trabalho fica com o tributo. Coloquei uma informação ali na segunda coluna, dias trabalhado por ano, só para pagar tributos. Veja lá, 54, 11, 84, 149 dias de trabalho por ano para pagar o imposto. Ou até 29 de maio, de janeiro a maio, você está trabalhando para pagar imposto. Evidentemente que você não fica de janeiro a maio pagando tudo que você ganha vai para o imposto. Não. O ano inteiro, parte do que você ganha vai para o imposto. Somado aquilo que você paga o ano inteiro de imposto, dá aquele valor ali, né? Então, eu coloquei ali os percentuais, né? 12,43 de tributo sobre renda, 2,98 tributo sobre patrimônio, 23,22 sobre consumo, né? Então, o percentual
da sua renda bruta. Está ali agora, isso que eu acabei de dizer, relacionado a quem tem rendimento de 3 mil. Eu falei até aqui, até 29 de maio ali, 40,82, rendimento de 2.789. Agora, rendimento até 3 mil reais. Cai o percentual, 38,63%. Né? E aí também diminui os dias trabalhados. Em vez de 149, 141. Em vez de 29 de maio, 21 de maio. Então, veja que naquela faixa ali entre 2.790 a 3 mil reais, paga percentualmente um valor menor de impostos, né? Agora, rendimentos desse valor de 3 mil até 10 mil, outra faixa aí, né? De 3 mil a 10 mil. Aí, 19,23 sobre renda, 3,47 patrimônio, 20,31 sobre consumo, perfazendo 43,01% daquilo que ganha para tributo. Superior às outras duas faixas, né? A faixa que mais paga tributo é essa exatamente aí, entre 3 e 10 mil reais mensais, né? E dias trabalhados, 157 dias, até o dia 6 de junho. É necessário essa informação que você tenha ao conduzir o seu orçamento familiar. Agora, rendimentos acima de 10 mil. Qualquer um podia imaginar, não, esse deve pagar mais imposto. Não, ele paga menos imposto do que quem ganha de 3 a 10 mil. Veja lá. Renda ele paga mais, 20,55, porque ele ganha mais, né? Patrimônio, ele está pagando também mais, porque ele tem mais patrimônio, né? E 16,79 tributos de consumo. Interessante, né? Aí ele tem um percentual inferior, menor do que as outras classes, né? Por causa do seu consumo. Até porque não é difícil entender isso, né? Se você ganha menos, a sua faixa de ganho está menor, quanto menor a sua faixa de ganho, maior a parcela consumida com alimentação, por exemplo, né? A primeira coisa que a pessoa pensa quando trabalha é na sua alimentação. Depois, saúde, vestuário, educação vem depois, mas a sobrevivência é preciso da alimentação. Então, quanto menos ele ganha, mais ele consome com alimentação, por exemplo, né? E aí, nesse caso, ele trabalha até 30 de maio para suprir as cobranças tributárias 150 dias. Então, é importante você compreender isso na administração do seu orçamento familiar. E nós gravamos uma entrevista, uma conversa com um especialista nessa área tributária, né, que é o professor Ricardo Diniz, que agora passa a ter um diálogo conosco a respeito desse assunto. Acompanhe. Mas afinal, por que pagamos tantos impostos? Como isso afeta o seu orçamento, o orçamento familiar? Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui no estúdio da TV Manaim o professor Ricardo Diniz, professor de finanças, que vai nos falar um pouco. Seja bem-vindo, professor Ricardo. Obrigado. É um prazer estar aqui nesse momento para falar um pouco sobre orçamento familiar, sobre finanças, né? Isso afeta bem, principalmente o bolso, né, de Com todos. certeza. Professor, em média,
Ah, quanto da nossa renda vai para os impostos no Brasil? É uma pergunta que todo mundo fica curioso saber, mas não tem a dimensão da onde é que está pagando esse imposto, né. Mas mais ou menos nós trabalhamos aí 5 meses, né, para pagar os impostos. Isso chega a comprometer, João, chega 40% da Olha, renda familiar, porque existe os impostos diretos e os impostos indiretos, né. Então, na compra do alimento, na compra e no consumo de diversos bens e serviços, nós estamos pagando impostos. pois bem, professor, e como isso impacta diretamente no orçamento das famílias, que às vezes nem está sabendo direito, mas como que isso produz, assim, de efeito no orçamento familiar? Interessante que ele produz um efeito que às vezes as pessoas também não compreendem. Primeiro, com o aumento dos impostos, né, essa conjuntura que acontece, os produtos acabam ficando um pouco mais caro. E se o produto fica mais caro, isso logicamente vai afetar o custo de vida, um menor poder de compra e distorções no planejamento financeiro. Afinal, será que o que eu ganho, eu penso apenas no produto, mas esqueço às vezes dos impostos? É tudo aquilo que está agregado. Eu gostaria de ter ou de comprar mais. Isso exige cada vez mais um planejamento familiar e sempre o que impacta é a falta da reserva de emergência. Então, com o aumento e o pagamento dos impostos, o comprometimento da renda, a reserva de emergência é a que é mais prejudicada ou esquecida pela maioria das famílias. Professor, eh, em linhas gerais, há muitas pessoas que compram alguma coisa e pensam assim: "Não, eu não estou pagando imposto nenhum", imaginam, às vezes está isento do imposto de renda, por exemplo, e outros impostos que ele não paga diretamente. Mas, professor, todas as pessoas pagam imposto? É verdade. E tem uma coisa que é uma expressão que é usada, mas as pessoas não entendem, é uma coisa chamada carga tributária. Sim. Então, os produtos e serviços carregam a carga tributária. Interessante que quando você compra e as pessoas percebem pouco, você recebe o cupom fiscal e no cupom fiscal há discriminação dos impostos federais e dos impostos estaduais. Não que os impostos não devam ser cobrados, porque é eles que trazem para o povo o serviço, né, de prestação da educação, da saúde e de tantos outros benefícios que nós temos, da contribuição social também, mas ele precisa ser compreendido e é por isso que está lá na gasolina, Uhum. tá no produto que você compra. Então, dentro do contexto geral, existe elementos até que você pode identificar o quanto você paga de imposto em cada produto. Mas a nossa cultura hoje é apenas olhar o preço final. Às vezes não conseguimos compreender o que é o preço real do produto e o que pagamos de imposto. É, o consumidor, em geral, se ele quiser saber, ele tem algum meio, se ele pedir uma nota fiscal, ele consegue saber se o que ele está pagando de imposto? Exatamente. Então, se você quer saber o quanto que você paga de imposto naquele produto, a melhor coisa que você pode fazer é pedir a nota fiscal, porque ela ali vem discriminada o quanto você paga de imposto e para quem vai esse imposto. Repetindo mais uma vez, esse imposto ele pode ser municipal, estadual ou federal. Ou dependendo do produto, vai haver também uma parceria de imposto tanto estadual quanto federal. O municipal acaba vindo mais para a questão do serviço, né? Certo, Estadual e federal entra mais a venda de produtos. muito bem. Tá certo, você consumidor,
peça a nota fiscal, procure entender o que está ali. Agradecemos, assim, a participação do professor Ricardo Diniz aqui conosco no estúdio da TV Manaim. Obrigado, professor Ricardo. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição para falarmos sobre esse assunto. Assim nós estamos encerrando mais um episódio do Orçamento Familiar, esperando que você esteja muito bem, você com a sua família, gozando de todos os benefícios dados por Deus para que você viva bem. Agradecemos novamente ao professor Ricardo Diniz pela sua contribuição. Nos despedimos de você, desejando que você esteja em paz. Até a próxima oportunidade.